Olá, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo com mais uma aula de história, tá bom? Com mais uma aula de história para nós conversarmos, para nós aprendermos juntos. É importante que vocês assistam o vídeo, né? Até no final. É importante que vocês prestem bastante atenção nessas aulas, porque aí depois você pode conversar com o seu professor, se você tiver alguma dúvida, você pode perguntar para o seu professor, tá bom? E esse material foi organizado, o material escrito foi organizado pelo professor Felipe Reis e eu, professor Hernani Freitas, vou fazer a narração para você. Então, é importante a participação de vocês, é importante que vocês dê um feedback, né? Dê aí um oi, um olá para o professor. E podem perguntar, se tiver alguma dúvida, converse com o seu professor de história, mande uma mensagem lá para o seu professor de história, que eu tenho certeza que ele vai ficar muito feliz, como eu fico feliz, quando os alunos perguntam as coisas para mim, tá bom? Vou compartilhar aqui a nossa aula dessa semana e peço que vocês prestem bastante atenção para juntos nós aprendermos, né? Eu digo o seguinte, que nós aprendemos juntos. E conhecimento nunca é demais. Conhecimento vai se adquirindo à medida que se estuda. Eu sei que é complicado, que não é fácil, que tem outras coisas que são mais legais, mas vamos juntos aqui, né, aprender, porque em breve vocês vão precisar disso aqui tudo, tá bom? Então, nessa semana nós vamos falar então da economia, a economia na América Espanhola, né? Então, a principal fonte dessa economia, a principal oportunidade que esses espanhóis viam era o o ouro, a prata, era chamada balança comercial favorável. Então, eles estavam em busca de riqueza. Eles não estavam nem um pouco preocupados com as pessoas que moravam aqui. Eles queriam conquistar espaço, conquistar terras e, acima de tudo, eles estavam com o olho bem grande nas riquezas que por aqui eles viam, tá? Então, essa exploração mineradora, ela efetiva, né, a colonização das terras pela Espanha, no Brasil e Portugal, né, no caso que nós estamos falando da América Espanhola, e eles começam a garimpar esse ouro, né? Eles querem ouro, então eles buscam no Caribe, depois na América Central, e depois eles vão buscar esse ouro e prata, né? O ouro na região do México e a prata na região do Peru. A mineração, ela tornou-se responsável pelos desenvolvimentos, né? Pelo desenvolvimento da riqueza desses países. Por isso, Portugal e a Espanha saem à frente. Eles saem à frente, né? E eles começam a diversificar também a questão da alimentação, a questão por quê? Porque eles precisam alimentar as pessoas que trabalham nas minas, né? Se vocês forem imaginar, não era um trabalho nada bom, não era um trabalho nada legal. Por quê? Por que não era um trabalho nada legal? Porque imagina só naquela época, hoje tem todo um maquinário, toda uma logística, tem tudo. Naquela época não tinha nada, né? Então, eles vão abastecer, por exemplo, as minas, por exemplo, com batata, milho, tabaco, cana-de-açúcar, né? E vão fornecer essa força de trabalho que eles precisam, né? Que é através dos animais, mulas, cavalos, né? Então, e vão desenvolver também a pecuária, né? A pecuária, porque uma coisa vai puxando a outra, né? Uma coisa vai puxando a outra. Por exemplo, eles têm a mineração, aí vai puxando, né? Vai vindo, aí desenvolve aqueles que não trabalham com a mineração, vai desenvolvendo outras atividades, a pecuária, a agricultura, as plantações e tudo mais, né? A produção artesanal indígena
ela foi permitida, né? Ela foi permitida. Então, ela passou a ser controlada pela burocracia espanhola na colônia. Quer dizer, até isso os espanhóis não deixavam que acontecesse direito, né? Então, eles... Por quê? Porque eles queriam que os índios, eles queriam que a população, aquele povo, trabalhassem mais para eles, né? Trabalhassem mais para eles. Então, eles vão aí... barrar um pouco dessa cultura. E não é novidade nenhuma, porque eles pegam a cultura dos povos que nós já estudamos, vocês lembram? E deixam de lado. Eles vão divulgar, eles vão escrever, eles vão falar somente aquilo que interessa para eles, né? Quais eram as formas de trabalho? Quais eram essas formas de trabalho? Nossa, a forma de trabalho, primeiro era a escravidão, né? A escravidão, eles tentaram transformar os indígenas, muitos desses indígenas não se adaptaram, e aí vem aquela teoria de que os europeus falavam que os índios eram preguiçosos porque esses índios não queriam trabalhar, os índios não viam necessidade de acumulação de ouro, de acumulação de prata, por isso não sentiam essa necessidade, né? E eles ficaram muito doentes, porque com as doenças que vieram com os europeus. Então, aí eles vão trazer, né, a escravidão, vão trazer a escravidão dos africanos, vão trazer os negros não só para o Brasil, mas para a América Espanhola. Para a América Espanhola, eles vão começar a usar essa escravidão, né? E a escravidão é sempre ruim, ninguém quer ser obrigado a fazer nada, né? A escravidão dos indígenas, por exemplo, ela ocorreu logo no início da colonização, né? Em 1542, mais ou menos, a coroa espanhola proibiu a escravização de nativos. Então, a igreja denunciou os maus tratos. E por que a igreja via esses maus tratos? Porque a igreja, né, começou a batizar esses nativos e eles se tornaram cristãos. E aí, a partir do momento que eles se tornam cristãos, a igreja é contra que façam eles de escravos, porque eles eram filhos de Deus. Até então não tinha problema, mas depois de batizado, depois de convertido ao cristianismo, aí sim houve esse problema. Então, foi mais fácil buscar, né? Foi mais fácil buscar lá na África os africanos e trazer para trabalhar aqui. Então, a escravização dos africanos, né, continuou existindo na América Espanhola, nas fazendas, conhecido como plantação, né? Plantação, ou seja, a grande fazenda que tinha as características, por exemplo, mão de obra escrava, produzia um gênero alimentício, né? Produzia pouca coisa, mas em grande quantidade, por exemplo, só o açúcar, o tabaco, dessa forma. Aí era conhecido como plantação, quer dizer, uma grande fazenda que produzia apenas um produto, né? Hoje isso é bem comum. A encomienda, quer dizer, é outro sistema de trabalho utilizado pelos espanhóis, e esse termo significa recomendar, né? Recomendar, confiar algo para alguém. Então, isso foi criado em 1512, esse regime deixava as comunidades indígenas inteiras aos cuidados do encomendeiro. Quem que era o encomendeiro? Que poderia utilizar a mão de obra dos índios para o desenvolvimento das atividades agrícolas, da exploração dos metais preciosos e por aí vai. Em troca, o encomendeiro deveria assegurar o oferecimento da educação religiosa cristã para os seus índios. Então, tá vendo? Nada era feita sem troca, né? Tudo era interesse. Tudo era interesse. A encomenda, ela era diferente da escravidão. Por quê? Por que ela era diferente da escravidão? Preservavam um pouco da liberdade dos indígenas e nesse sistema era mantido a relação com a aldeia de origem. Quer dizer, eles deveriam trabalhar por tempo determinado e não seriam vendidos ou comprados como mercadoria. Então era um acordo, né? Já é um pouquinho melhor, mas mesmo assim é uma imposição, né? Mesmo assim é uma imposição. O repartimento.
Repartimento era uma forma de trabalho forçado, no qual os índios eram selecionados, eles deveriam trabalhar compulsoriamente, né, durante certo tempo. Em geral, os índios eram submetidos à realização de tarefas desgastantes, tarefa que os índios não estavam acostumados, né? Então, ao fim da jornada, os índios recebiam uma compensação financeira de baixo valor, uma troca de alguma coisa, de algum produto, de algum presente, né? Mas mesmo assim, quem saía ganhando era sempre os espanhóis. Os índios, os indígenas nunca saía ganhando nada. O peonache, tá? São grandes proprietários de terra, né? De terra. Eles adotaram formas de trabalho livre, né? Formas de trabalho livre. E essa palavra peonache quer dizer, deriva, né? Peão, trabalhador não qualificado. Então, nesse sistema, o trabalhador tinha acesso à terra e se comprometia a fazer as tarefas combinadas em troca de empréstimos financeiros, pois o salário era baixíssimo. Então, eles era uma espécie assim, eles eram enganados, eles faziam o trabalho e aí eles contraíam empréstimo, contraíam coisas que eles nunca conseguiam pagar, né? Juros e mais juros, e eles acabavam ficando por ali mesmo e trabalhando nessas atividades, tá bom? Então, ó, lembrando vocês que o maior interesse dos espanhóis era o ouro, era a prata na atividade de exploração, né? Mas aí eles vão buscar outras formas de trabalho também, né? O repartimento, a encomenda, a plantação, e aí você pode visualizar certinho aqui no texto, ler com calma, com tranquilidade, fazer outras pesquisas se você se interessar, tá bom? Fazer outras pesquisas e responder essas atividades aqui, tá bom? As atividades estão muito fáceis. Não espere para fazer atividade quando nós mandarmos a atividade corrigida ou copiada, tá bom? Eu espero, aguardo a participação de vocês, eu aguardo, os professores aguardam, então nós precisamos da participação de vocês na aula, tá bom? Um grande abraço para vocês, espero que vocês façam as atividades bonitinha, certinha, legalzinha, e nós nos vemos daqui a pouco na próxima aula. Deixa eu interromper aqui, né? Então, um grande abraço para vocês. Até a nossa próxima aula. Nós contamos com vocês, tá bom? Porque conhecimento é a chave que abre as portas para todos os horizontes. Quer dizer, quanto mais você estuda, melhor você vai ser. Então, estudar é o caminho para vencermos tudo isso aí, para passarmos por tudo que está acontecendo, tá bom? Um grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula.